Kátia, né? Que já ajuda os embaixadores aí na área da saúde, dos eventos, e agora fazendo um curso de conselheiro. É, como eu comecei falando, é algo novo também para o trabalho dos embaixadores do rei. E no, no ano de 2023 foi a primeira pauta, a primeira vez que a direção dos embaixadores se reuniram para tratar de neurotipicidade. Essa palavra é difícil que eu nem sabia o que significava. E então, esse tipo de contribuição, o que os irmãos têm falado, o irmão Isaac comentou, o irmão Maurício escreveu, e esse relato da irmã Kátia é exatamente o que a gente precisa para continuar evoluindo. Então, a Silvânia também não combinamos, né? Mas ela respondeu lendo meu pensamento, porque é esse tipo de ação, de palestra, de conversa, nesse formato mesmo informal de oficina, de bate-papo, que nós vamos construindo conhecimento, levantando as necessidades e trabalhando como direção, como departamento nacional, que quem produz esses manuais. E eu falei que algumas coisas mudaram, né? Para a irmã Kátia, quando ela perguntou. Por quê? Porque o público, quando chega com alguma situação diferente do regular, a organização deve ser informada. Eu sei que por muitas vezes pode parecer chato, e é uma visão da irmã Kátia que também liga um alerta para a gente, tipo, você explicar que a criança tem uma necessidade atípica, diferente dos demais, mas sem expor aquele adolescente, aquela criança para isso. É uma preocupação que a gente deve ter. Então, uma das provas é em relação ao tempo, que é a montagem bíblica, que é escrever todos os livros da Bíblia na ordem e um pai, uma família, um embaixador que é autista pediu esse tempo maior e foi solucionado, foi concedido e ele ficou feliz da vida. Mas, em outra palestra, a irmã Silvânia falou: não tem receita de bolo. Cada caso é um caso, então não adianta colocar essa regra para os demais, que nem sempre vai resolver. Então, é uma situação que deve ser levada, sim, é importante que se leve, quando eu falo no sentido de competição, mas eu costumo dizer, né, no serviço ou nos locais que eu vou também palestrar sobre outra pauta, que é muito bom chegar com o problema e com a solução. Então, quem tem aquele conhecimento, quem está junto todo dia, chega com a possível solução também. Olha, não é legal essa prova só aumentar o tempo que não vai resolver, mas por que que a gente não faz uma num formato diferente? Talvez complete as lacunas, imagem, não sei. Como eu falei, não tem receita de bolo. E por último, porém não menos importante, a respeito desses manuais, eles eram, no início, sete manuais e algo totalmente inviável para o embaixador. Uma leitura pesada, como a irmã Silvânia mostrou, e a grande maioria, 95%, não terminava o trabalho nos postos. E aí foi reformulado, agora são apenas 4 manuais, esse que a irmã Silvânia está é o segundo, na ordem de postos, né? Que eu sei que os irmãos que já passaram pelo módulo um também já trataram desse tema. A gente começa com o escudeiro, depois vai para o arauto, que é o manual do arauto, e aí temos também o manual do sênior e do emérito. Um deles ainda vai ser lançado, mas nesse novo formato. Mas o que que eu destaco para os irmãos? Isso não é a única atividade da embaixada, tá? Então, por isso que a gente não deve se prender, talvez fala assim, aquele adolescente, aquela criança, ele não tem uma facilidade nesse tipo de material, mas esse não é o único. A embaixada, ela tem a parte esportiva, ela tem a parte de estudo bíblico, ela estuda um livro bíblico diferente a cada ano, tem o teatro bíblico e várias atividades que podem realmente integrar e, mais que integrar, né? Convidar para dançar, como a irmã Silvânia falou. Então, essas experiências, essas sugestões, eu volto a dizer, os irmãos podem sempre passar para a gente, seja em palestra, seja por e-mail, seja num bate-papo,
A gente estava reunido sábado de manhã com alguns irmãos aqui desse grupo, batendo um papo lá enquanto os meninos faziam as provas. Esse tipo de conversa tende a crescer e melhorar muito o nosso ministério, certo? Então, são essas observações pontuais aí. O irmão Pereira levantou a mão, irmão Silvano, se tiver espaço nesse momento para mais uma pergunta. Graças a Deus, tudo bem? Estão me ouvindo? Boa noite. Então, eu confesso que eu fiquei muito preocupado, né? Porque é um assunto de extrema relevância, né? Quando se trata, dos conselheiros, é, também terem esse compromisso de observarem crianças com esses transtornos. E a minha preocupação maior foi na minha própria igreja, né? Aqui na PIB do Guará, porque os conselheiros são muito jovens ainda e talvez ainda não tenham passado por esse ensinamento, né, acerca do de uma fala, como bem falou a nossa querida irmã Silvânia, acerca das divergências e hiperatividade que possam existir e não saberem tratar, né? Então, eu fiquei muito preocupado, né, porque na igreja eu sei que tem crianças com hiperatividade, pessoas que precisam ter uma criança, uma pessoa ao lado dela constantemente, não deixa a criança de lado, né, por conta disso aí. E, e eu fiquei muito feliz também porque eu já estou participando de um ensinamento pela qual eu posso levar e já introduzir, não é, na embaixada. Então, é uma coisa que eu vou com certeza dar muito mais atenção acerca desse trabalho de inclusão, né, da interação, de fazer com que a pessoa se encaixe no ambiente ao modo dele, né? Eu sei que não é fácil, como a irmã mesmo falou, né? A gente precisa conduzir essa criança ou esse, esse adolescente, né? Muitas vezes ele não vai conseguir sozinho, né? Porque, como a irmã falou, a integração é diferente, a pessoa vai, pode ir até sozinha, porque ela entra na igreja, ela consegue se familiarizar com o ambiente, com as pessoas, mas quem é hiperativo ou tem essa neurodivergência, né? Ela não vai conseguir sozinha e precisa desse apoio, né? Então, com certeza eu vou estar mais atento, né? E com certeza tendo, né, uma futura conversa com esses jovens conselheiros, né? Eu digo jovens, mas não tirando a grande responsabilidade que eles têm e o grande compromisso que eu vejo que eles têm, né, com com os embaixadores que estão sob seus cuidados naquele momento. Mas eu confesso que a minha preocupação ela foi tranquilizada, né? Porque dentro do que a irmã falou, eu, com certeza vou procurar ter um olhar mais clínico, apesar da irmã, com toda a experiência dela, com certeza vai detectar, vamos dizer assim, uma hiperatividade com mais facilidade. Mas hoje a gente tem essa base, a gente está tendo, na verdade, essa, essa palestra que está nos dando aí esse olhar clínico e também esses gatilhos para serem percebidos. Então, desde já, eu estendo a minha gratidão à irmã Silvânia, tá? Foi muito, muito importante. E a gente, eu confesso que eu não tinha nenhuma intenção de observar isso aí, né? Talvez levasse, né, como algo natural, mesmo não sendo natural, talvez reagiria diferente, mas não agora, tá bom? Então, sou grato aí pela vida da irmã que com certeza contribuiu de montão para não só para mim, mas para todos os demais eh, futuros conselheiros. Obrigado aí, tá? Ô, irmão, fico feliz, viu, com a sua fala, muito feliz. Olha só, gente, eu vou dar uma sugestão. Alguém colocou ali, eu li mais ou menos, como abordar isso, né, esse tema. E aí eu vou dar uma sugestão para vocês. Por exemplo, nós falamos muito sobre racismo. E nós, quando trazemos esse tema, a gente não precisa tirar os negros, né, ali para se falar sobre esse tema. Então, como que a gente aborda? Aí a história do Vinícius Júnior. Meninos amam futebol.
Então, provavelmente vocês já falaram sobre isso, né? O que está acontecendo, né? Ali no país, esse menino saiu para jogar futebol, que é um tema que eles se encantam. Todo mundo vai participar dessa conversa. Então, é mais ou menos assim que a gente precisa abordar esses temas. A gente não precisa dizer, vocês estão vendo o Wellington? O Wellington não para, o Wellington é TDAH. Sabe por que eu vou sentar perto do Wellington? Porque o Wellington não consegue se concentrar. Não é assim. É a linguagem, sabe a comunicação não violenta? É sobre isso. É vocês pararem. Naquele momento, não sei em qual momento ali na embaixada, mas vocês sabem o momento para trazer esses assuntos. Um dia, falem sobre o racismo, né? Vocês acham que o racismo, como é que fica biblicamente, né? Nós que temos o conhecimento, nós que temos a luz de Cristo, eles vão entender. É a mesma coisa, falar sobre as diferenças, falar de como Deus criou. E aí nós vamos falando, né? Dando exemplos nossos. Olha, gente, eu tenho uma dificuldade visual. E quando uma pessoa tem uma dificuldade visual, o que a gente pode fazer? E aí vamos lá. Olha, tem pessoas que têm uma dificuldade em permanecer sentado por muito tempo. Não precisa apontar, não precisa dizer que é o Wellington que tem essa dificuldade. E provavelmente alguém lá vai gritar: ah, o Wellington tem. Ah, o Wellington tem dificuldade. Então, como que nós. Já que alguém falou o nome dele, vocês não vão fingir que não estão ouvindo. Gente, o Wellington tem dificuldade para permanecer sentado? Tem, Wellington. O que a gente pode fazer para ajudar nosso amigo Wellington? Vocês entendem? Nunca deixa ser uma resposta. E se você não tem aquela resposta, devolva em forma de pergunta. O que você acha que a gente pode fazer para ajudar o Wellington, João? Ah, sim. E aí vocês vão trabalhando. Leva um tema, leva a história de inclusão do rei Davi, leva alguma história lá do Novo Testamento e vão levando. O que aqueles amigos fizeram para com aquele que precisou descer uma cama? Vocês entendem que é sobre isso? Eu entendo que a embaixada tem todo um manual, tem o que fazer, mas esse assunto em algum momento tem que chegar ali. Tem que falar. Gente, se chegar um embaixador cadeirante, nossa sala, o que a gente pode fazer para ajudar? Não tem ninguém, um cadeirante aqui. Ele teria acessibilidade? O que a gente pode fazer? E se chegar? O que vocês vão fazer? Aí um vai dizer, eu vou ajudar a levantar a cadeira. É assim que nós vamos trabalhando. Sobre o TDAH, sobre o autismo, eles não sabem. Quem sabe somos nós. Mas eles estão convivendo. Eles convivem na escola, eles convivem na rua, no condomínio, com um parente. Eles já convivem. Às vezes eles não sabem dar nome. Eu ontem ministrei uma palestra em uma igreja e uma mãe, depois da palestra, me falou que o filho dela é autista, né? De suporte 1. E foi o aniversário e levou os amigos. E lá no aniversário, ele, o filho, que é autista, e os amigos estavam sorrindo de um vídeo de um autista. E ela disse que sofreu quando ela viu que ela chegou. Eles estavam assistindo o vídeo e sorrindo. Olha o que ele faz. E ela disse que não teve coragem de falar nada. Quando terminou a festa, ela chamou o filho e perguntou: meu filho, você está sorrindo, mas você é autista. Ele estava sorrindo porque todo mundo estava sorrindo. Ele nem sabia do que ele estava sorrindo. Então, gente, é esse efeito rebanho. Um faz, todo mundo quer fazer. Às vezes eles nem sabem por que estão fazendo aquilo. Eles nem têm essa noção de que é certo ou que é errado. Ah, tá sorrindo, sorrir é bom, né? Como a gente sorri quando o outro cai. É preciso se ensinar, né? Dar esse direcionamento. Então, esse tema, independente se tem uma criança neurodivergente ou não, ele precisa constar ali, como tantos outros. A gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre tantos assuntos, porque a gente também tem essa função. Né? Nós, enquanto líderes, a gente precisa pensar no ser humano como um todo. Nós somos um ser completo. Não é uma caixinha, eu vou para a embaixada, eu vou abrir essa caixinha de embaixador. Eu vou aprender só quem foram os grandes embaixadores, a história da embaixada, eu vou só memorizar versículo. Não é sobre isso. Né? Nós trabalhamos o ser integral. Então, esse assunto precisa. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ler aqui.
Aqui tem, vou só ler aqui, gente, o que que alguém, mesmo que não pareça, mas até... Exatamente, Kátia. Gostei do seu comentário. Sim, gente, isso, todo Deus é perfeito demais. Todos que Deus criou têm dificuldade e habilidade. Todos nós. Não existe nenhuma pessoa que não consiga fazer nada. Tem aquele livro bem antigo da professora Maluquinha, né? Não sei se vocês conhecem, mas ela fez um concurso e tinha uma criança que não tinha nenhuma habilidade. E ela descobriu que ele era bom para cuspir, ele adorava cuspir. Então, quem cospe mais longe, né? E ele ganhou. É sobre isso, é sobre você perceber. Não tem, gente, eu não falei para se perceber os gatilhos, aquilo que incomoda. A gente precisa descobrir, perceber a habilidade. Tem uns que desenham muito bem, tem uns que memorizam muito bem, tem uns que montam, que gostam de um quebra-cabeça. Precisa se valorizar, essa valorização é importante. Eles precisam se sentir valorizados, porque é assim que eles se sentem incluídos, né? Quando eles percebem que você fala o nome, eu sempre falo, né? Quando você tem um TDAH, que a predominância é a desatenção, fala o nome dele de vez em quando. Você está dando um exemplo e fala, não é mesmo, Wellington? Gente, o nosso nome é aquilo, é a nossa identidade. Cristo, né? A história de Samuel, quando Samuel foi chamado, quando Deus falou com Samuel, ele falava o nome Samuel. Samuel. É importante, é maravilhoso quando você ouve o seu nome. Então, na embaixada, aquele que dá mais trabalho, aquele que demanda, né, mais atenção, fale o nome, mas não é falar o nome, Wellington. Ah, Wellington, você de novo. Vocês entendem? Não é assim. É esse amor, sabe? Ainda que o Wellington esteja, isso para qualquer embaixador, ainda que ele esteja naquele momento, né, desorganizando toda a embaixada, mas vai no amor. É o caminho mais fácil, gente, para a gente conseguir qualquer coisa. É o amor. Então, vai no amor, fale o nome. Se ele gosta de desenhar, um dia apresenta. Olha o que ele fez, desenhou o escudo da embaixada. Se ele gosta de escrever, olha o que ele fez. Vamos mostrando, né? E como a Kátia falou, que o filho dela gosta de falar, mas ele tem uma demora para concluir. E é uma dificuldade que todos nós temos, né? Já põe lá o áudio no 2, né? Já acelera para o 2, vai assistir. Quem vai assistir essa gravação depois, às vezes vai colocar lá no 2, né? No 3, no modo mais rápido, para terminar mais rápido. Nós também precisamos treinar isso, né? Esse ouvir. Nossa, agora nós vamos ouvir o colega sem o sorrisinho. E isso é aos poucos, gente. A inclusão não tem receita, uma receita mágica. Nós estamos falando de pessoas, pessoas que são moduladas, seja o comportamento, seja a aprendizagem, né? Então, assim, não existe essa receita. Eu vou dizer para vocês que vai funcionar e agora vai chegar lá e deu tudo certo, toda a embaixada entrou. Vai ter aquele que vai ser o contrário, vai ter aquele que vai eu não quero. Vai ter aquele que você está indo por um caminho e está indo pelo outro. Mas são os desafios que nós temos. E é por isso que vocês estão aqui se formando enquanto líderes. E eu creio que todos vocês foram chamados. E se tem um chamado, o Senhor vai capacitar. O Wellington, tem alguma pergunta? Amém, amém. Nós temos mais alguns 5 a 10 minutos aí para pergunta, para comentário final. E enquanto alguém se manifesta, pode levantar a mão, pode escrever no chat. Queria compartilhar rapidamente, enquanto a Silvânia falava, e o irmão também fez o comentário, o irmão Pereira, aconteceu isso num dos nossos últimos eventos, a respeito de não estar preparado, e a Silvânia falou muito bem. Mesmo sem ter aquela situação específica, a embaixada tem que se preparar. Ela tem que começar a falar para os meninos, e se acontecesse isso? E se acontecesse isso? Do que eu estou falando, irmão? Nós preparamos uma atividade para os valentes. Os valentes são aqueles meninos mais velhos, 16, 17 anos para cima, que tem um momento de ralação um pouco mais puxado, para depois
uma aplicação, estudo bíblico ou um trabalho missionário. Então, nós marcamos bem cedo, colocamos os meninos para subir corda, para fazer flexão. Colocamos não, né? Que eu não sou dessa linha. Então, nós temos os conselheiros próprios para isso. E aí, num determinado momento, chegou um jovem de muleta e entrou na sala e um conselheiro olhou para o outro, olhou para todo mundo e bem na hora que ele estava falando assim, aqui nos Valentes não tem esse negócio de cadeira não, todo mundo vai escutar a instrução em pé. Aí tirou todas as cadeiras e o coordenador, né, o responsável na época, falou muito bem, a única cadeira que poderá ficar aqui, se assim ele desejar, é do irmão X. E aí, esse sentimento de pertencimento foi tão bacana, por quê? Porque ele ficou ali, ele acompanhou e, em determinado momento, ele perguntou se ele podia fazer a flexão do jeito dele, porque ele tem muita força no braço. Então, foi aquele momento ímpar, realmente, entre aquele grupo, e no final, o jovem radiante. Eu não pude ficar o tempo inteiro, né, que eu estava com outras atividades, mas eu cheguei no final e perguntei para ele como é que foi, e aí o que que ele achou dos Valentes, e ele falou que estava fascinado, que aquele momento fez a diferença para ele, e também ele entendeu a importância de se fazer missões, ou seja, tudo aquilo tinha um propósito. Que a gente está preparando esses jovens, é pauta de outra palestra, mas depois a gente fala sobre isso para que sejam missionários, para que cada um faça e cumpra a sua missão. Mais algum irmão, mais alguma irmã? Temos aí espaço para mais um ou dois, ou duas perguntas ou comentários. Vamos aproveitar aí a nossa palestrante Silvânia. Não, depois dessa história eu não consigo mais falar, gente. Eu fiquei extremamente emocionada porque eu trabalho há tanto tempo, né, com a inclusão. Eu tenho todo amor para falar. O Wellington está aí, que sempre que ele me chama, eu venho com muito amor, porque eu creio na inclusão, sabe? Eu creio que a inclusão é um projeto de Deus, porque Deus não deixaria essas pessoas só para sofrer ou para viverem excluídas. Então, eu creio nisso. E eu creio que nós demonstrar compaixão, amar, incluir, gente, não é nada. Nós não estamos fazendo nenhum favor, né? É uma das campanhas que eu trabalho, né? Inclusão não é favor. Nós não estamos fazendo favor. Nós estamos demonstrando compaixão e graça. É sobre isso, é sobre amar, é sobre se importar, é sobre acolher. Eu sempre falo, acolher é diferente. Eu falo para os adolescentes da minha igreja, eu falo em todos os momentos, eu falo acolher é diferente de receber. Quando você recebe, você põe ali, vamos receber um novo embaixador, vamos receber um visitante, você recebe, diz seja bem-vindo e acabou. Isso é receber e você recebeu bem. Você diz seja bem-vindo, volte sempre. Acolher é diferente. Acolher é você querer saber qual é o nome. Acolher é você saber, querer trocar um telefone. Acolher é você se importar na semana de enviar para os pais um cronograma. Acolher é você dizer, olha, vai acontecer isso, conversa com ele, vê se ele quer. Acolher é sobre convidar, como o irmão falou lá no início, para fazer parte do jogral. Acolher é sobre isso. Então, eu fico assim extremamente emocionada de saber que Deus tem trazido esse assunto para um curso como esse. Sabe, um curso, a embaixada, a minha igreja comemorou 55 anos, então eu não sei quantos anos tem de embaixada no Brasil, mas há quantos anos essa organização está aí, consolidada, trabalhando, há quantos anos a embaixada está aí, quantos pastores, o nosso pastor foi o embaixador do rei, então, meninos que foram ali forjados ali na embaixada e que hoje são homens com caráter, que são pessoas relevantes. E eu vejo vocês trazendo esse assunto. Eu já deixo aqui parabéns para vocês, líderes, Wellington, por essa visão. Ela vem do Senhor. Meus amados, eu fico vendo a alegria do meu filho todo sábado de ir para a embaixada. Ele tem preguiça de segunda a domingo, exceto no sábado.
Mas de segunda a domingo, só Deus sabe a nossa luta com esse menino para acordar. Mas no sábado, é a maior alegria dele ir para a embaixada. E eu fico pensando quantos outros adolescentes e jovens não têm esse privilégio, por não existir um espaço acolhedor. Então, assim, parabéns, viu, gente? Amém, amém. Cada igreja batista, uma embaixada. Escutamos isso do nosso Fernando Brandão, da Convenção Batista Brasileira. E esse curso tem esse propósito, tá, irmãos? Aqueles irmãos que congregam numa igreja que não tem embaixada, esse tempo acabou. Serão novas embaixadas, novas agências missionárias, como gosto de falar. E para aqueles irmãos que congregam em igrejas que já têm embaixada, também podem ajudar em outra embaixada a começar e reativar. O nosso projeto missionário, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes, nós vamos encerrar esse primeiro momento, nós vamos orar agradecendo. O irmão Isaac consegue nos escutar? Tá podendo aí falar. Se o irmão Isaac tiver, eu vou pedir para o irmão Isaac orar, encerrando esse primeiro momento. Que Deus continue abençoando a vida da irmã Silvânia, nossa amiga, e que Deus continue abençoando a sua família, o seu ministério. Quão maravilhoso é tratar desses temas e faça das palavras de alguns irmãos aí da irmã Silvânia as minhas. Eu também nunca imaginava tratar num tema tão rico num curso de conselheiro, numa organização que eu estou há 33 anos, 34 anos, e era outro tempo, e vai evoluindo para o bem, e que Deus possa continuar abençoando essa evolução, esse ministério que tem levado a palavra de Deus para tantas e tantas vidas. E que nós, conselheiros e futuros conselheiros, possamos também entender essa responsabilidade de trabalhar e pastorear essas vidas que Deus nos tem confiado. Irmão Isaac, poder orar. Vamos orar então. Senhor, nós estamos alegres, ó Pai, pela oportunidade com a qual o Senhor nos dá de participarmos deste curso, de aprendermos um pouco mais de como lidar com crianças, de como conduzir e aconselhar as crianças nos teus caminhos. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da irmã Silvânia, pelo aquilo que ela compartilhou, pelo conhecimento compartilhado conosco, e te pedimos que o Senhor esteja nos dando discernimento, nos dando sabedoria para conduzirmos as crianças na embaixada, sejam elas especiais ou não, mas que nós possamos amá-las como o Senhor as ama, que as crianças se sintam parte, se sintam incluídas, integradas e participem com alegria, Senhor, e isso também vem alegrar os nossos corações. Perdoa-nos, ó Pai, se até aqui nós não temos agido da forma mais adequada, mas que possamos buscar o aprimoramento no nosso comportamento, na forma como conduzimos a embaixada. Abençoa, Senhor, a cada conselheiro aqui, cada embaixada representada, e as crianças que tanto carecem também de uma atenção especial. Assim nós choramos no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Silvânia. Claro, se quiser continuar com a gente, pode. Eu vou ter só mais uns minutinhos com eles, mas vou falar de outros temas relacionados ao nosso curso. Só antes, Silvânia, o Jonatas pediu para repetir o nome do livro que foi a indicação. Sim, ó, eu posso mandar a foto do livro, eu mando, Wellington, para você, e você disponibiliza lá, né, Humano à Sua Maneira. E uma outra questão, só para antes de sair, pode disponibilizar meu número, caso alguém queira depois entrar em contato comigo, né,
aí chegou alguém na sua embaixada, não sabe o que fazer, porque aí nós vamos tratar de uma pessoa que você já conhece. Eu pode disponibilizar meu número, se alguém quiser me perguntar depois ou não souber, né, como agir, o que fazer, ou uma sugestão, eu estou totalmente à disposição, tá bom? Eu vou sair porque eu preciso, mas assim, claro, né? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, e se você não se importar, eu vou precisar sair, mas foi um prazer, um privilégio, gente. Eu estou muito feliz de saber que tem esse grupo, 19 pessoas aqui, ouvindo, né, um pouquinho do que eu tinha para dizer. E não sei se eu supri as necessidades de vocês, mas eu espero que o pouco que eu falei possa contribuir aí para essa caminhada, viu? Amém. Supriu e mais ainda, transbordou conhecimento aí que a gente vai filtrando e aprendendo com o tempo, tá ok? Então é isso, abração, brigadão, irmã Silvânia, e até mais, até a próxima, viu? De vez em quando Tchauzinho, boa sempre noite, chama. até mais. Tchau, tchau, boa noite.